Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma aula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, da Igreja de Leoberto Leal, onde a nossa revista, que é do segundo trimestre de 2020, lição dos adultos, fala a Igreja Eleita. Nós tivemos já a nossa primeira lição, que foi Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. A nossa segunda lição, que falou sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E hoje nós vamos estudar a nossa terceira lição, que fala sobre eleição e predestinação. Antes, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, onde nós vamos, Senhor, falar da Tua Palavra. Senhor, trazer a luz do entendimento aos nossos corações, Pai Santo. Senhor, que seja feito sempre da Tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em Cristo Jesus. Amém. A nossa lição e a terceira lição do dia 19 de abril de 2020 fala eleição e predestinação. O nosso texto áureo que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. É em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. A nossa verdade prática, que diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura em classe está em Efésios, capítulo 1, verso de 4 a 12. A nossa introdução, que fala: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Estes vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino da salvação, de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e as interpretações pentecostais referentes à eleição e predestinação. O nosso primeiro tópico fala: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. No primeiro subtópico, nós vamos ler a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, verso 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. A primeira, em que fomos escolhidos. Fomos escolhidos em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha. O tempo é dito na palavra como antes da fundação do mundo. E 3, e qual a finalidade? A finalidade é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudos Pentecostais, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo Jesus e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Jesus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. O nosso segundo subtópico vai falar as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento à fé. Entretanto, esse meio não é meritório a ninguém.
pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Tem um versículo que eu queria deixar como referência, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 44 a 48. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 44 a 48. Que ele vai dizer assim: no sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era mister que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus, mas visto que rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos viraram para os gentios, porque assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, o plano da salvação, o primeiro plano de trazer a palavra do Senhor como salvação, não seriam para nós. O primeiro plano da salvação seria para os gentios. Os judeus são considerados o povo de Deus. Mas quem os recebeu foi os gentios. Como nós acabamos de ler, o Senhor veio para os seus, mas os seus rejeitaram, como diz a Santa Palavra. Mas nós, gentios, fomos eleitos, co-herdeiro de Deus, filhos de Deus, por Jesus Cristo. Nós estamos falando ainda de eleição divina, Deus elegendo um povo como seu, gentios, aqueles incircuncisos a quem a palavra não era chegada. Mas agora Deus cria um plano de salvação, e por eleição Ele nos escolhe como seus filhos, como futuro herdeiros de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. E aí, no subtópico 3, ele vai falar da vida santa e irrepreensível, que ele vai dizer assim: enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santo, significa separados do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensíveis, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo Jesus. Eu queria deixar para os irmãos aqui um texto da palavra que está no livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 1, no verso 8. No livro de Jó, no capítulo 1, no verso 8, que ele vai dizer assim: e disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. A nossa lição ela vai nos mostrar que a nossa salvação ela vem através da remissão dos nossos pecados, e nós reconhecer em Cristo o caminho para Deus. A nossa redenção é reconhecer que Cristo é o nosso Salvador, e através dele nós alcançaremos a vida eterna. Mas aqui na palavra, o que me deixou tão feliz foi em ter essa certeza através desse livro de Jó.
Porque antes de Cristo vir, já existia na terra homens íntegros. Já existia no coração de Deus essa felicidade de saber que na terra tem pessoas que adoram a Ele em espírito e em verdade. E Ele dá testemunho para Satanás de que Jó é uma dessas pessoas. E a prova maior desse amor que Jó tem por Deus, dessa fidelidade, desse respeito e dessa intimidade que a revista vai falar também, é que Jó não é um adorador só na bonança. Que Jó é um adorador também na luta. E isso decepciona Satanás. Quando ele percebe que mesmo ele tendo autorização de Deus para tocar no corpo de Jó, para tocar nos bens que Jó tinha, mesmo assim ele não deixou de ser um adorador. Mesmo assim ele não deixou de ser um servo fiel a Deus. E Jó foi o ser humano que fez Deus acreditar em mim e você. Foi acreditar que ainda pode existir salvação na humanidade. Quando ele viu o mundo do jeito que estava, ele resolve mandar o seu filho. E ele fala: agora, através do meu filho, levando a minha palavra, chegarão a mim aqueles que serão eleitos. Nós, porque aquele povo que era para receber a palavra rejeitou a palavra do Senhor. Então coube a nós agora, os gentios, concluírem o que Jesus deixou para nós. Amém? Passando para o nosso quarto subtópico, né, do primeiro tópico, que vai falar a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado como exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavra torpe, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Nós temos uma referência para esse quarto subtópico, que está lá em Mateus, capítulo 24, verso 31. Vamos ver na nossa Bíblia? Mateus, capítulo 24, verso 31. Ele vai dizer assim: e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, o qual lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quanto já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Isso vai falar a nova vida dos eleitos. Os eleitos, eles vão ser sábios. Eles vão saber porque a intimidade deles com o Pai vai ser tamanha. E ele vai saber a proximidade do Pai. Quando você era criança, que você estava na sua casa, e quando você sabia que aquela hora era a hora do seu pai chegar do trabalho, e você ficava apreensivo porque toda vez que ele chegava ele trazia alguma coisa para você. Assim são esses dias. A nova vida dos eleitos do Senhor é dessa forma. A conduta que nós temos
depois que nós nos livramos desses pecados que foram citados aqui. Que a finalidade é viver uma igreja santa, é viver uma vida santa. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que fornicava não fornica mais. Aquele que caluniava não calunia mais. Porque aos olhos do homem, a gente não consegue ver o coração de ninguém, nem o pensamento. Mas Deus, Ele é soberano. Deus pode tudo, Deus sabe tudo. Deus sabe o que passa no meu coração, no teu coração. Deus sabe o que passa na minha mente e na tua mente. E são esses atos que esse tópico 4 fala, a nova vida dos eleitos. Não existe um eleito com essas falhas. Não existe um eleito mentiroso. Não existe um eleito fornicador. Não existe um eleito na impureza, na embriaguez. Não existe. E a vida em santidade com Deus, com Cristo Jesus, como fala, o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Se o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, é claro que o Espírito Santo não vai estar num crente mentiroso, num crente blasfemador, num crente zombador. E este subtópico nos faz um alerta sobre isso. Essa eleição, ela escolhe os verdadeiros filhos de Deus. E esse quarto subtópico, ele vem nos trazer a clareza de conduta, de como nós temos que nos portar como um verdadeiro eleito do Senhor. Vamos passar agora para o nosso segundo tópico, que vai falar predestinados para filhos de adoção, ainda como eleitos de Deus. Agora nós fomos predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, o termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. O nosso pecado, ele começou no Éden. A queda do homem começou no Éden, né? Mas desde o Éden, o Senhor mostra a inclinação do seu amor pela sua criação. Desde a queda do homem do Éden, Ele deixou na nossa mão um livre-arbítrio de escolha. Você tem a oportunidade de você escolher o que você quer realmente para a sua vida. Se você quer uma vida irrepreensível e santa diante de Deus, através de Jesus Cristo como seu Salvador, ou se você quer permanecer da forma que você está. Quando ele fala em eleição, de sermos eleitos, é porque ele nos dá a oportunidade. Ele está te elegendo através de uma oportunidade
que Ele está mostrando em Cristo Jesus que você pode chegar até Ele. Ele está te mostrando um caminho. Amém? O segundo subtópico que ele vai falar, que é filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito, consentimento, aprovação. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele, em Cristo, e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Eu tenho um texto para deixar como reflexão que está no livro de João, capítulo 17, verso 9 e 14. João 17, verso 9 e 14. Que ele vai falar assim, sobre a adoção ainda, tá, irmãos? Filhos por adoção. Em João capítulo 17, verso 9 a 14, a palavra vai dizer assim: E Jesus disse: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome, o qual me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Esses são os filhos por adoção. Esses são os filhos escolhidos por Deus, que através de Jesus vem para mostrar a salvação. E agora Jesus ora ao Pai, pedindo para que o Pai continue a olhar por nós, continue a interceder por nós. Agora filhos por adoção, agora merecedores desse amor, agora adoradores, como Jesus diz. Agora nós alcançamos a graça do Pai, a graça tão esperada, através da adoção. No tópico 3, nós vamos ver os privilégios dessa adoção. Nós vamos ver os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Foi o que nós falamos agora há pouco. Em Adão, o pecado entrou no mundo. Entretanto, em Cristo o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que os filhos adotados recebiam o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados, e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. Isso é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isto significa que possamos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo,
das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. O privilégio da adoção. O privilégio da adoção é de nós termos a aparência divina, é de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. De nós termos a imagem e semelhança em Cristo Jesus, seu Filho, onde Ele vem trazer uma amostra da sua santidade e dizer que nós podemos ser santos como Ele. Porque para nós alcançarmos essa santidade e chegarmos à redenção da glória. Esse é o papel da adoção. Quando você fala em adoção, nós não somos aqueles primogênitos dele. Mas nós temos um amor tão grande quanto do primogênito. Porque mesmo nós pecando, ele continua nos amando, porque o seu amor é incondicional. E ele continua a se inclinar a nós e nos mostrar o caminho. Onde é o caminho, irmão Luiz? O caminho é Cristo Jesus. Nós vamos ler agora no livro de João, no capítulo 6, no verso de 38 a 40. João 6, João capítulo 6, verso de 38 a 40. Nós vamos ler um texto do livro de João que ele vai falar um pouco a respeito do privilégio da adoção, que ele vai dizer assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. É o privilégio da adoção. Esse é o privilégio da adoção. Cristo Jesus vem chamar naquele último dia e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrais e ceiais, sentar na mesa, né? Esse é o privilégio da adoção. Essa é a nossa santidade. Cristo é a bússola para que a gente chegue um dia nessa santidade. E esse livro de João vem trazer esclarecimento para que a gente continue perseverante nesse caminho. No terceiro subtópico vai falar a sublimidade do propósito divino na predestinação. Agora nós vamos entrar na predestinação. Vamos saber um pouco o que é predestinação. Amém? Predestinação significa a determinação antecipada do destino de algo ou de alguém. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. A predestinação e salvação está no primeiro subtópico. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Atos dos Apóstolos 17:30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas fez referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o inferno e outros para o céu. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação,
sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Vamos ler João 14,6, uma referência da nossa Bíblia. João 14,6. Agora nós estamos falando de predestinação. João 14,6 vai dizer assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim disse Jesus. Essa é a predestinação, é a salvação, é o nosso próximo destino. A salvação. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. O Pai enviou seu Filho para que nos conduzisse. Ele é o bom pastor, aquele que conhece a sua ovelha. Amém? No segundo subtópico, ele vai falar de predestinação e o amor. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isto implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Não há coação. Deus não quer ninguém forçado. Jesus não quer ninguém forçado. A gente vai para Ele porque a gente ama Ele. É um sentimento que só quem tem esse amor dentro do seu coração sabe. Mas a gente também não pode esquecer de um detalhe. Que esse amor que você sente no seu coração e você diz que é o amor de Cristo, esse amor você também tem que ter pelo seu próximo. Amar o seu semelhante é igual como você gosta de você mesmo. O primeiro mandamento diz que é para amar a Ele sobre todas as coisas, mas o segundo, ele diz que é para amar o próximo como a você mesmo, como a mim mesmo. E é nesse segundo mandamento que a gente está esbarrando. É esse segundo mandamento que a gente está empurrando. E a gente tem que ter consciência de que se não cumprir esse segundo mandamento, a gente não é digno de andar no caminho com Ele. Se a gente não conseguir cumprir o segundo mandamento, esqueça todas as promessas que Deus fez e que Jesus veio para consumar essa promessa. Porque aí nós somos imerecedores dessa graça. Se eu não souber perdoar, se eu não amar da forma como Ele amou, eu sou imerecedor dessa graça. Ireis, mas não pequeis. Muitas das vezes a gente se aborrece com determinadas situações, alguém ou algum lugar, mas nós não podemos ser cruéis ao ponto de condenar. Só quem condena é Ele. Nós temos que amar, assim como Ele nos amou. A mensagem do Senhor, quando Ele fala do pecado do mundo, que Jesus veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, e a palavra dele veio para os seus e os seus rejeitaram, e a oportunidade foi nos dada
Como filhos por eleição, nós fomos eleitos. Nós não tínhamos direito a essa palavra, mas nós recebemos essa palavra de uma maneira gloriosa, e que o Senhor se agradou desses filhos adotivos. E por amor dele por nós, se estabeleceu ali uma aliança, uma nova aliança. Qual é essa aliança? Cristo Jesus. Cristo Jesus veio para formar a nova aliança de Deus conosco. De Deus com aqueles filhos que foi eleitos, foi por adoção. Aí Cristo Jesus veio para mostrar o caminho e dizer que somente através dele era o caminho da salvação. E onde, num tempo em que nós estamos pregando essa palavra, tantas pessoas e muitos não querem ouvir. Muitos acham que a sua salvação não tem sentido, que não tem sentido uma outra vida. E a gente continua insistindo em pregar essa palavra, porque esse é o papel do cristão, esse é o papel daqueles que foram enviados por Deus, como os profetas, como seu filho Jesus, como João, como tantos outros, Paulo, Barnabé, os filhos da fé de Paulo. E hoje nós não somos diferentes de nenhum deles, buscando sempre em Cristo Jesus uma vida irrepreensível e santa, através dessa palavra, amando a Deus e o próximo. Mas o pecado leva à condenação? Eu vi uma vez, estudando para essa lição, na realidade, e eu vi um testemunho de um pregador. E eu achei bem interessante que ele fala assim, que existia um jovem que tinha cometido um crime. Esse jovem cometeu um crime e foi condenado à morte por esse crime. Então ele estava na cadeia lá, no presídio, e o governador viu a situação dele ali, soube, e falou, não, eu vou conceder o salvo-conduto, eu vou libertar ele, né? Mas antes de eu libertar ele, eu queria conhecer ele. Eu queria saber ali o que ele pensa, né? Como ele é. E aí ele pegou a carta dele, colocou na Bíblia, dentro de uma Bíblia, e levou, né? Se colocou uma roupa de pastor, de padre, e foi ali naquele local onde estava aquele jovem. E quando ele chegou lá, ele falou com o carcereiro, né? E o carcereiro reconheceu ele, que era o governador. E ele falou que ele queria conhecer aquele jovem, mas ele não queria que aquele jovem identificasse ele como governador. Ele ia saber do que se tratava. Então, eles usaram daquela maneira ali de o governador se aproximar dele. E quando o governador entra na cela, ele olha para o jovem e fala... Eu queria conversar com você, eu queria falar com você. E o jovem ali xinga e fala palavrões e cospe no bispo ali, no governador, que ele imaginava que fosse outra pessoa, né? Mas cospe, fala palavrões e tudo. E aí o governador, que estava fantasiado de bispo ali, de pastor, falou para ele, mostrou a Bíblia e falou, eu tenho aqui uma coisa que pode te salvar, pode te libertar. E ele falou, eu não quero saber nada disso, e cuspiu e colocou, escorraçou o governador de lá, que estava fantasiado de padre, de bispo. E aí o governador sai e vai embora. E o carcereiro entra e fala para aquele jovem, você é louco? Você sabe quem era essa pessoa que acabou de sair daqui? Ele era o governador. E sabe o que tinha dentro da Bíblia? Era a carta que tinha a tua liberdade. Aquele jovem só fez um silêncio profundo. Eu imagino que até dentro dele mesmo. Baixou a cabeça e sentou. Quando chegou no dia da sua morte, ele subindo lá no cadafalso para ser enforcado,
e lhe concederam um minuto para falar alguma coisa. E ele pediu a atenção de todos. E quando todos pararam e olharam para ele, ele falou que ele tinha certeza da sua morte, mas que ele estava sendo morto não pelo crime que ele tinha cometido, mas que ele estava sendo morto porque ele tinha recusado a liberdade. E assim somos nós. Nós imaginamos que o nosso pecado é que nos conduz ao inferno. Mas o nosso pecado não nos conduz ao inferno. O que conduz ao inferno é você não aceitar a palavra de libertação. É você não aceitar a palavra de libertação através de Cristo Jesus na sua vida, na minha vida. Porque só Ele liberta, só Ele salva. E assim somos nós como esse jovem. Nós não aceitamos essa palavra. A palavra que vai nos libertar, que vai nos salvar, vai nos tirar desse mundo e vai colocar no lugar santo. Então muitos rejeitam e imaginam que o inferno é por causa dos seus pecados, quando o inferno é pela recusa da graça e do amor de Deus. Amém? A nossa conclusão, a conclusão da nossa lição vai dizer assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais, divinamente estipuladas. Essa foi a nossa lição. Que ela traga reflexão para a nossa mente e para o nosso dia a dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos e que a paz de Deus seja com a nossa família. Amém? Fica na paz de Deus.